Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar História, da página 221 até a 230. Os povos do Brasil. Todas as pessoas que vivem na sua cidade são iguais? Na sua opinião, por que este capítulo se chama Os Povos do Brasil e não O Povo do Brasil? Como as pessoas chegaram à cidade? De onde vêm as pessoas que vivem no Brasil? Como chegamos aqui? Você já reparou quantas pessoas vivem no seu bairro? E na quantidade de pessoas que vivem nos bairros próximos ao seu? Imagine em todo o país. Somos mais de 200 milhões de pessoas no Brasil, adultos, crianças e idosos. É muita gente. Cada uma dessas pessoas tem a sua história e você também tem a sua. Faz parte da sua história o local onde você nasceu e onde vive, e a história de como sua família chegou até aqui. Vamos conhecer as origens das pessoas que formam a sociedade brasileira? Os primeiros povos do Brasil. Os primeiros sinais de seres humanos no Brasil são de mais de 10 mil anos atrás, em um período conhecido como pré-história. Naquela época, os diferentes povos que habitavam no território brasileiro viviam da caça, da pesca e da coleta de frutas, legumes e verduras. Como ainda não existia a escrita, nós sabemos desses povos por meio do estudo de fósseis, objetos e desenhos feitos em algumas cavernas. Esses desenhos são conhecidos como pinturas rupestres. Nessas pinturas, os primeiros habitantes do território brasileiro desenhavam algumas de suas vivências. Vejam os exemplos abaixo. Os povos que hoje conhecemos como indígenas descendem dos primeiros habitantes do atual território brasileiro. Com o passar do tempo, após a chegada dos europeus à América, infelizmente, algumas etnias e línguas indígenas desapareceram. Hoje, esses povos se dividem em 305 etnias. Cada um deles tem o seu jeito de viver, de pensar, suas tradições, rituais e línguas. Hoje existem 274 idiomas diferentes de origem indígena. Atualmente, os indígenas, influenciados por outros povos e culturas, adaptaram alguns de seus costumes. Entretanto, apesar das mudanças, muitos povos indígenas ainda conservam o modo de viver de seus antepassados. A chegada dos portugueses. No dia 22 de abril do ano de 1500, os portugueses chegaram ao Brasil. Eles vieram de um país chamado Portugal, que fica na Europa. Os portugueses, quando chegaram ao Brasil, se depararam com um continente desconhecido, até então pelos europeus. Originalmente, as embarcações portuguesas que chegaram ao Brasil, na verdade, pretendiam chegar à Índia, local onde buscavam pessoas que pudessem comprar os produtos vindos de Portugal e também novos produtos que pudessem vender lá. Com a descoberta de um novo continente, os portugueses e outros europeus
passaram a explorar e ocupar as novas terras. Assim, milhares de homens e mulheres vieram para cá ao longo dos anos para viver aqui. A vinda dos africanos. Pouco depois dos portugueses, diversos povos africanos vieram para o Brasil. Eles vieram de maneira forçada, trazido pelos portugueses, como escravos, ou seja, eles eram obrigados a trabalhar e não recebiam salário. Os donos dos escravos davam a eles apenas roupa, comida e abrigo. Os africanos sofreram muito com a violência de seus donos e com os trabalhos pesados e perigosos que davam a eles, como nas plantações de cana-de-açúcar e nas minas de ouro. Quando o Brasil declarou o fim da escravidão, alguns africanos retornaram para seus países de origem, mas a maioria ficou no Brasil. E hoje, seus descendentes formam a maior parte da população brasileira. Por isso, muitos dos costumes brasileiros têm origem africana, como, por exemplo, o uso do azeite de dendê na culinária. Recebendo os imigrantes. O Brasil é um país que recebeu muitas pessoas de diferentes lugares do mundo, principalmente, por diferentes motivos. Com o aparecimento e o desenvolvimento das cidades, da agricultura, da pecuária e da indústria, surgiram novas ofertas de trabalho e muitas pessoas imigraram em busca de emprego, principalmente após o fim da escravidão, em 1888. Algumas pessoas também vieram fugindo de guerras em busca de melhores condições de vida. O Brasil recebeu milhares de homens, mulheres, crianças e até de idosos. Chegaram, por exemplo, alemães, italianos, espanhóis, japoneses, chineses, turcos, sírios, libaneses, entre outros. E esse processo de imigração é algo que acontece até nos dias de hoje, Então, agora vocês vão ver um videozinho bem curtinho falando sobre a história do povo do Brasil. E aí, turma, bora jogar uma bola? Demorou! Bora! Ah, esses garotos sempre juntos. Engraçado que eles são bem diferentes. Um é negro, o outro é loiro e um tem olhos puxados. As pessoas aqui no Brasil são tão diferentes, por que será? Eu tenho a resposta. Brejinha, de onde você veio, criatura? O povo brasileiro é fruto da miscigenação. Miscigê o quê? Eu explico. Primeiro vieram os portugueses para o Brasil. Deram de cara com os índios que já moravam aqui. Da mistura dos portugueses com os índios surgiram os caboclos. E logo depois chegaram os negros. Da mistura dos portugueses com os negros surgiram os mulatos. E da mistura dos negros com os índios surgiram os cafusos. Anos depois chegaram os italianos, alemães, japoneses e todos eles se misturaram cada vez mais. E por meio dessa miscigenação, o lindo povo brasileiro foi formado. E aí, Mônica, alguma dúvida? O Bidu é mistura de quais raças pra ser azul, hein? E daí, com a chegada de muitas pessoas aqui no Brasil, surge a necessidade de novas moradias, escolas, casas, etc. Aparecem novos bairros, novas construções e novas ruas. É só você observar que você vai ver que o que essa ilustração mostra é algo que acontece muitas vezes em grandes cidades. A construção de prédios, essa é uma prática comum. Por quê? Porque o espaço de 3 casas, onde vive apenas 3 famílias, é possível abrigar muito mais gente em vários apartamentos. Para que a cidade cresça, muitas vezes árvores e matas são derrubadas. Infelizmente, o desmatamento é uma realidade de cidades em todo o mundo. Áreas verdes dão lugar a bairros novos, como podemos ver nas fotografias abaixo. Agora, diante de toda essa leitura, vocês vão nas páginas
228, 229, 230 e 231 fazem as atividades e mandam uma foto para a professora. Boa aula e qualquer dúvida, pode me procurar.